o 250º ano da fundação da nossa nação. É importante que a verdadeira igreja e os crentes do Novo Testamento celebrem nossa grande nação. Uma nação que espalhou o Evangelho pelo mundo todo, mais do que todas as outras nações juntas. Isso merece comemoração. Uma nação que permite a liberdade de culto. É vital que a verdadeira igreja administre constantemente essa liberdade, posicionando-se com ousadia e proclamando a palavra de Deus, proclamando seus princípios, proclamando padrões sociais, padrões culturais, padrões de retidão, padrões de justiça que o nosso Deus estabeleceu para a humanidade. É crucial que a igreja administre a terra e seus territórios, suas nações, seus estados. É um chamado. É um chamado para os crentes em Cristo Jesus. Provérbios capítulo 14, versículo 34. A Bíblia amplificada diz: retidão e estar em posição correta diante de Deus, integridade moral e espiritual em todas as áreas e relações. Elevam uma nação. Mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Provérbios 14, 34. Nova versão King James. A justiça exalta uma nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. A Bíblia, a mensagem diz: a devoção a Deus torna um país forte. Afastar-se de Deus deixa as pessoas fracas. Quem vai se posicionar por essa devoção? Bem, esse chamado é para todos nós. Os verdadeiros crentes devem se posicionar. A verdadeira igreja deve se posicionar. Assim como as igrejas fizeram na Filadélfia, em Boston, em Nova York, nas 13 colônias há 250 anos, a verdadeira igreja de hoje deve novamente se posicionar pela retidão moral e espiritual e pelo relacionamento. Nós devemos, porque uma agenda do anticristo busca se levantar e trazer vergonha para a nossa nação. Não podemos viver de forma passiva. A história não se repete, mas muitas vezes rima. Em 1973, o embargo do petróleo árabe cortou 7% do suprimento global de petróleo. A inflação disparou, o mercado de ações desabou em 48% e o ouro e a prata dispararam. A crise do petróleo no Estreito de Hormuz afeta quase 20% do suprimento mundial de petróleo. Então, se uma escassez de 7% levou a uma queda do mercado e a um movimento histórico no ouro e na prata, o que poderia resultar de uma escassez de 20%? Mais uma vez, estamos enfrentando conflito geopolítico, inflação, incerteza e aumento da demanda por ouro e prata. A inflação já subiu para 3,5% e esse aumento está longe de acabar. Na verdade, o cenário da inflação nos Estados Unidos é o pior dos últimos 4 anos. Existe um ditado em Wall Street: venda em maio e vai embora. Mas enquanto os mercados enfrentam incertezas, o ouro dobrou o desempenho do S&P 500 desde o ano 2000. O ouro também teve uma média de retorno anual de 20% nos últimos 25 anos. Agora, grandes instituições financeiras como JP Morgan e Wells Fargo estão prevendo que o ouro pode chegar a $6.300 por onça até o final do ano. Este não é um momento para entrar em pânico. É um motivo para rever seus investimentos. Primeiro tenha mais ouro e prata. 1-888-450-6380. Ligue hoje para receber seu 1-888-450. O Patriot Gold Group foi nomeado pela Consumer Affairs como a empresa de IRA em ouro mais bem avaliada por 9 anos consecutivos. Ligue para 1-888-450-6380.
e se recusou a se envolver em todas as áreas da nossa nação, incluindo suas leis e política. Ou então os socialistas e comunistas anti-liberdade vão tomar nossa herança. Eles vão determinar quanto o nosso trabalho duro rendeu, outros devem receber. Não existe essa coisa de separação entre igreja e Estado. Isso é doutrina demoníaca. Isso não está nas Escrituras. Na verdade, é exatamente o oposto. Desde o princípio, em Gênesis capítulo 1, Deus dá um mandato. É chamado de mandato de domínio. Deus disse: exerça domínio sobre a terra, ajude a governá-la. Administre isso. Gerencie isso. Governe e reine com a minha autoridade. Salmos 33, versículo 12. A nova versão King James diz: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que Ele escolheu para a sua herança. São os nascidos de novo que são escolhidos para receber a herança de Deus. E eu acredito que parte dessa herança é recebida quando defendemos que nossa nação seja uma nação cujo Deus é Jeová. Através dessa nação nós somos abençoados. Salmos 33, versículo 12, Bíblia, a mensagem. Feliz é a nação cujo Deus é Deus. Feliz é o povo que Ele escolheu para a sua herança. Nós que fomos colocados na vontade de Deus devemos lutar para que nosso país seja o país dele, o país de Jeová, o país de Yahweh, o país do Deus Todo-Poderoso. Jeremias 29, versículo 7, nova tradução viva. Está escrito: trabalhem pela paz e prosperidade da cidade para onde eu os enviei. Orem ao Senhor por ela, pois o bem-estar dela determinará o seu bem-estar. Devemos trabalhar e orar pelo nosso país e pelas nossas cidades. Por quê? Porque o bem-estar dela determinará o nosso bem-estar. Conforme vai a nossa nação, vai também o bem-estar das nossas famílias, o bem-estar dos nossos filhos, o bem-estar dos nossos netos. E por isso é uma responsabilidade defender Deus e os caminhos dele em nossa nação, nosso estado e nossa cidade. A América foi fundada para ser uma nação cujo Deus é o Senhor. Devemos ser um povo que garante que continue assim. Porque quando a liberdade deixa de ser defendida, e às vezes pela qual se luta, ela deixa de ser vivida, começa a se deteriorar e limitações são impostas ao povo, algumas das quais a Bíblia chama de vergonha. Então, para mim, o patriotismo cristão é uma virtude. E no nosso 250º ano, o patriotismo deve ser reafirmado, praticado e celebrado, assim como nossos pais fundadores exemplificaram. Eu sou um patriota assumido, eu sou. Eu amo meu Deus, eu amo meu país, eu sou um patriota cristão. Comunistas, socialistas, liberais malucos, falando besteira no nosso país, não falam por mim. A América é incrível porque o nosso Deus é incrível. O nosso Deus é incrível. Ele fundou esta nação. De fato, a liberdade faz parte da nossa herança. Desde a queda do homem no jardim do Éden, o homem tem buscado encontrar a liberdade, a verdadeira liberdade. Sua odisseia o levou a buscar pelo mundo incansavelmente.
E o homem buscou nas várias filosofias, nos vários governos, socialismo, comunismo, ditadores, reis ou rainhas, parlamentarismo, democracia. E foi esse clamor por liberdade que deu origem à nossa grande nação em primeiro lugar. Pelo menos nossos antepassados buscavam na direção certa. Por liberdade, porque foi a causa da liberdade religiosa que trouxe os primeiros peregrinos a estas terras. Foi com o propósito de buscar um Deus todo-poderoso, buscá-lo livremente, da maneira que quisessem, que os cristãos vieram para estas terras e se ajoelharam nestas terras, dedicando-as a Deus. Mesmo uma olhada superficial na nossa história americana mostra que esta nação foi fundada sobre princípios das Sagradas Escrituras. Eles foram fundamentados na palavra de Deus, a Bíblia. Foi fundada para ser temente a Deus, reverente a Deus e amante de Deus. Ela foi fundada por nossos antepassados para ser uma terra onde todos os habitantes pudessem ter liberdade para amar e servir a Deus da maneira que quisessem. Se você voltar no tempo, 250 anos vai ouvir muita conversa, muitas declarações sobre liberdade e sobre viver em liberdade. Não são apenas algumas declarações, existem milhares de citações. Nosso juramento à bandeira termina com uma nação sob Deus, indivisível, com liberdade e justiça para todos. A música, simplesmente intitulada América, foi escrita por um jovem estudante de seminário. Ele está estudando para o ministério. E ele escreveu em seu quarto no Andover Seminary em 1832. Uma música incrível. É uma música que a maioria de nós canta desde criança, pelo menos eu canto isso desde criança. O jovem ministro Samuel Francis Smith escreveu estas palavras: Meu país, doce terra da liberdade, a ti eu canto. Terra onde meus antepassados morreram, terra do orgulho dos peregrinos, de cada montanha que a liberdade ressoe. Que a música preencha a brisa e ecoe de todas as árvores, a doce canção da liberdade. Que as línguas mortais despertem, que todos os que respiram participem. Que as pedras quebrem seu silêncio e prolonguem o som. Ó Deus de nosso Pai, autor da liberdade, a ti cantamos. Que nossa terra permaneça iluminada pela sagrada luz da liberdade. Protege-nos com teu poder, grande Deus, nosso Rei. Sob a graciosa vontade do céu, as estrelas do progresso ainda guiam o nosso caminho. Em sublime unidade subimos a patamares mais altos, triunfando sobre o tempo. Que Deus guie o nosso caminho. Dentro desta canção ouvimos o clamor por liberdade, ouvimos o clamor por proteção divina. Ouvimos o clamor por direção divina, ouvimos o apelo aos céus por favor providencial. Ouvimos um clamor por libertação da tirania, libertação dos traidores, libertação de uma agenda sem Deus, libertação do comunismo. Ouvimos um clamor por liberdade. Ouvimos um clamor para viver livres da escravidão religiosa. Ouvimos um clamor pela libertação da alma. Ouvimos o clamor pela liberdade ecoar por toda a terra. Há 10 anos eu participei do que chamamos de turnê de refazer o percurso.
com cerca de 15 outras pessoas. Por causa de uma palavra profética, deveríamos ir a lugares que foram importantes no início da nossa nação, certos locais históricos, e orar para que a vontade de Deus fosse feita. A tarefa era, na verdade, ir a esses lugares históricos e reconectar a raiz da aliança que temos com o Deus Todo-Poderoso como nação. Isso foi pouco antes da eleição de 2016. Nós ficamos em lugar após lugar, lugar histórico após lugar histórico, e oramos e decretamos. Nós fomos ao Constitution Hall, ao Independence Hall, na Filadélfia, e nós fomos ao primeiro prédio da Suprema Corte. Nós fomos ao Sino da Liberdade e lemos a proclamação lá. Muitos conhecem essa proclamação. Proclame a liberdade por toda a terra para todos os seus habitantes. Mas muitas vezes não ouvimos a Escritura, Levítico 25:10. É uma Escritura que está naquele sino da liberdade. Proclame a liberdade por toda a terra. Deixe soar para os seus habitantes. Fomos a Jamestown e oramos para que as raízes da nossa nação e os princípios fundadores da nossa nação fossem ressuscitados nesta terra. Também fomos até Plymouth Rock, onde recebemos a comunhão e então começamos a orar. Segundo Crônicas 7:14, que nos diz que Deus curará nossa terra se o seu povo orar. Se eles buscarem a sua face, se afastarem dos caminhos maus, Ele ouvirá e curará a nossa terra. Nós oramos em Plymouth Rock. Há uma inscrição no monumento de Plymouth Rock que eu acredito que deveria desafiar todas as gerações de americanos. A inscrição diz: este local marca o local de descanso final dos peregrinos do Mayflower. No cansaço, na fome e no frio, enfrentando a natureza selvagem e enterrando seus mortos em covas comuns, para que os índios não soubessem quantos haviam perecido. Aqui eles lançaram as bases de um estado onde todos os homens, por incontáveis gerações, teriam liberdade para adorar a Deus à sua maneira. Todos vocês que passam e veem esta pedra, lembrem-se e se dediquem novamente à resolução de que não descansarão até que essa ideia elevada seja realizada em toda a terra. Os peregrinos em Plymouth Rock deram suas vidas para que todos tivessem liberdade de adorar a Deus da maneira que quisessem. De fato, Deus, Ele era o centro da nossa nação, o centro das suas leis, do seu governo, das suas colônias, dos seus estados. Todos foram fundados sobre princípios divinos. E a evidência disso é indiscutível. Os estados também adotaram esse tema. O lema do nosso estado, o estado de Ohio, também expressa confiança em Deus. O lema de Ohio é com Deus. Todas as coisas são possíveis. Eu suponho que o maior símbolo da liberdade está no porto de Nova York, em Ellis Island. Vi muitas fotos disso ontem na TV. A Estátua da Liberdade, com 130 anos de idade, a Estátua da Liberdade declarou estas palavras a milhões de pessoas. Dê-me seus cansados, seus pobres, suas massas aglomeradas ansiando por respirar em liberdade. Os rejeitados miseráveis da sua costa fervilhante. Envie-me estes, os sem-teto, lançados pela tempestade. Eu ergo minha lâmpada ao lado da porta dourada.
Parece um pouco com o que Jesus disse em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Nenhum olhar honesto pode negar que Deus, a liberdade e a liberdade são a essência do nosso país. Eles representam o núcleo da nossa terra, eles são a base do nosso governo. Deus, a liberdade e a liberdade são os elos que mantêm tudo unido. Dos 55 signatários da Constituição original, 52 eram cristãos ortodoxos nascidos de novo, e 97% dessa Constituição foi baseada unicamente nas Escrituras e em seus valores. 97% foi baseada na Bíblia. Estima-se que a maioria das denominações não tem uma constituição ou estatuto que seja tão baseado nas Escrituras. Milhões foram inspirados pelas palavras apaixonadas do grande estadista Patrick Henry. Ele agora é famoso por seu compromisso firme com a liberdade. Como ele disse diante da tirania, como ele disse diante de chances extremamente desfavoráveis, como ele disse diante da maior força militar daqueles tempos: me dê liberdade ou me dê a morte. Estou disposto a morrer por isso. Infelizmente, um sistema educacional humanista liberal e uma imprensa progressista já não compartilham mais disso. À medida que Patrick Henry envelhecia, ele ia avançando em idade. Tendo visto esta grande nação nascer, ele faz esta declaração: não pode ser enfatizado com força ou frequência demais que esta grande nação não foi fundada por religiosos, mas por cristãos. Não em religiões no plural, mas no Evangelho de Jesus Cristo. Ele disse que não foi fundada em religiões no plural. Em outras palavras, não é qualquer religião. Não o Islã, não Maomé, mas Jesus. Não o hinduísmo, shintoísmo, budismo. Uma religião, o cristianismo, o Evangelho de Jesus Cristo. Sim, nós somos uma nação cristã. Não, a lei Sharia não é a nossa lei. A justiça verdadeira é baseada na palavra de Deus. Somente. E assim, atendendo ao chamado da liberdade, multidões vieram atendendo ao chamado. A fundação da nossa nação revela pessoas que fizeram história e foram muito corajosas. Eram homens e mulheres que tinham clareza sobre no que acreditavam. Eles tinham clareza sobre o que defendiam. E não foi fácil. Muitos perderam suas vidas, não foi fácil. Mas eles consideraram que a causa valia a pena. Eles abraçaram um senso de destino. Eles abraçaram o trabalho de realmente mudar a história. Eles reconheceram o momento decisivo em que estavam e decidiram que lutariam pelos direitos inalienáveis do Criador, direitos bíblicos. E ao invés de serem influenciados pelos padrões do status quo da história, com oportunidades limitadas, eles decidiram que seriam agentes da história, estabelecendo novos padrões da forma de Deus agir em uma nação.
essa mentalidade ousada da nossa geração fundadora agora deve ser adotada pela nossa geração. A coragem dos nossos fundadores precisa se conectar com cristãos corajosos. Cristãos corajosos. Neste momento, nossa nação precisa urgentemente de homens e mulheres de fé corajosos novamente, que não apenas se inspirarão em uma grande história, mas também estarão dispostos a influenciar a história que ainda vamos construir. O Espírito Santo tem preparado esse tipo de gente para tomar uma posição que fará história. O chamado dele tem sido persistente para que nos unamos a ele, para que nos unamos aos exércitos de anjos, para ativar o reino de Deus, o reino de Jesus Cristo em um novo nível. O chamado dele tem sido insistente. Mantenha o foco. Fique atento. Pense com sabedoria. Haja com propósito. Use sua autoridade. Reine com Cristo nesta vida. Desperte e entenda os planos do seu inimigo para destruir seu modo de vida e tirar o cristianismo dos seus filhos. Desperte e seja um guerreiro agressivo e ousado. Eu vou liderar vocês. Eu vou capacitar vocês. Levantem-se, governem e influenciem como a verdadeira eclésia de Cristo. Eu acredito que estamos entrando agora em uma fase de transição do plano de batalha do Espírito Santo para mudar a história, neste momento crucial. O que acontece determina o nosso futuro, o que exige que compreendamos o nosso tempo e respondamos à história com o que Deus diz. Resistindo à filosofia vã dos tolos. Estamos em um momento estratégico nas civilizações da Terra, assim como aconteceu com outros impérios, como o Império Azteca, o Império Babilônico, o Império Persa, o Império Egípcio, o Império Romano, o Império Britânico. Será que nossa influência sumirá da história? Ou influenciar a história? Estamos nesse momento. Estamos em um momento crítico agora. E precisamos estar fortalecidos para a tarefa. Este é o nosso momento. Este é o momento dos remanescentes, assim como foi o momento dos remanescentes há 250 anos. Este é o momento da eclésia, assim como foi há 250 anos. Devemos responder ao desafio com coragem espiritual. Como Esther, se eu perecer, pereci. Este não é momento para um cristianismo sem coragem. Estamos em uma luta cultural que vai definir o rumo da nossa terra, vai definir o rumo dos nossos filhos e dos filhos dos nossos filhos. O totalitarismo secular, o comunismo, o socialismo querem usar o poder do governo para nos reprimir em todos os níveis, para definir o que temos permissão de pensar, o que temos permissão de dizer, para estabelecer um conjunto de regras politicamente corretas que determinam o que a igreja tem permissão de fazer ou dizer,
para estabelecer regras baseadas em mentalidades ateístas e controlar a liberdade de expressão, que foi arquitetado por tolos com uma agenda maligna. Que insanidade absurda. Discurso controlado não é liberdade de expressão. Por essas e muitas outras razões, sinto-me compelido a levantar minha voz neste ano do 150º. Sinto-me impulsionado pelo Espírito Santo a dizer isso em voz alta, a dizer com ousadia, a dizer isso claramente e sim, a falar contra a tirania dos dias atuais, que polui muitas das nossas principais cidades. Filadélfia, Boston, Nova York, Chicago. Muitas outras, porque estamos lutando pela alma desta nação e pelas almas eternas de milhões cujas mentes estão obscurecidas pela propaganda demoníaca. A palavra profética que o Espírito Santo me deu anos atrás continua falando comigo. Ela está me inspirando neste incrível 250º ano de oportunidade e potencial que está diante de nós. É histórico. Nenhuma outra nação tem cidadãos com as oportunidades que nós temos. Mas essa palavra profética continua falando comigo. É uma palavra incomum, pois começo a ouvir no espírito, no meu espírito, não no âmbito natural. Não com estes ouvidos. Mas eu realmente começo a ouvir no reino espiritual dentro de mim. Eu ouvi tão claramente como se tivesse sido no reino natural. Isso ficou claro para mim? Mas eu comecei a ouvir um despertador tocando. E enquanto eu ouvia esse despertador tocando, ouvi o Espírito Santo dizer: o despertador do céu está tocando no criado mudo de uma igreja adormecida. Está soando a mensagem. Hora de estar à altura da ocasião. Neste marco histórico de 250 anos e na reformulação da visão do motivo de existência da América, na reformulação da liberdade e nos desafios daqueles que buscam minar a vontade de Deus para esta nação. Que a verdadeira igreja, que o remanescente justo esteja à altura da ocasião. É hora de estar à altura da ocasião. É hora de se levantar e brilhar. Ser cristãos, ser patriotas, fazer história. Ser cristãos patriotas que fazem história, que a partir desta nação espalham o Evangelho de Jesus Cristo por todo este planeta. Que a liberdade encontrada no Rei Jesus ressoe. Ressoar sem concessões. Ressoar ousadamente em cada vila, cada nação, cada região. Que essa liberdade ressoe. Graças a Deus pela liberdade religiosa que temos nos Estados Unidos, que jamais a tratemos com descaso. E que possamos nos posicionar como um remanescente se levantou há 250 anos e declarar: não vamos desistir até que o evangelho dessas terras alcance todas as terras. Hoje, enquanto nós terminamos nossa celebração do
nos Estados Unidos, a maior nação, não há nada igual. Que possamos celebrar junto com nossa liberdade, a liberdade de sermos quem somos como filhos e filhas. Sim, de uma nação, mas filhos e filhas do Deus vivo, a liberdade para ser os filhos e filhas do Criador e representá-lo através de uma nação. E eu acredito que há um desafio vindo do Espírito Santo para nós, para fazermos exatamente isso. Para orar por esta nação, para orar por nossas cidades, porque o que acontece aqui nos afeta. Afeta o nosso bem-estar. E então hoje, antes de irmos buscar cupcakes, quero que celebremos o dia todo ontem, na verdade começando na sexta-feira à noite, e não só em Washington, D.C., mas também em muitos outros lugares, em outros estados. Quero que oremos por esta nação. E vamos orar pelo hino da América. E enquanto ela toca, você ora as declarações bíblicas dessa música que Rachel escreveu. Eu não sei, faz anos agora, provavelmente 10, eu não sei. 6. Bem, veja, eu não sei. Eu me lembro disso. Eu estava indo a todos os condados e realizando reuniões de oração para orar pela nossa nação. E eu estava levando a equipe de louvor conosco em um ônibus e íamos orar em todos os condados. E chegamos ao ponto em que eu não conseguia levar todos comigo. E eu estava fazendo alguns sozinho. E eu estava indo a lugares que nem tinham equipes de louvor. Eram apenas grupos de pessoas. Eu ia orar com eles. E me lembro de ter me virado para Rachel e dito: escreva uma música que tenha decretos para que eu possa tocar e incentivar as pessoas a orar pela América. E ela chegou um dia e disse: você acha que isso vai funcionar? E eu disse: acho que está perfeito. Fique de pé se quiser e ouça isso de forma renovada em seu coração neste dia. E enquanto toca, por favor, ore por esta nação e por favor, comprometa-se comigo para sermos cristãos que defendem Deus em nossa nação como nunca antes. É fundamental que façamos exatamente isso. Amém?